E vamos agora esclarecer uma dúvida publicada nas nossas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta que chegou pra gente com a hashtag #QueroPost foi publicada no YouTube. O Rafael quer saber se uma empresa pode dar referências negativas de um empregado para outra empresa. Vamos conferir. A boa referência do emprego anterior ajudou Edna a conseguir um emprego como gerente desta loja de bijuterias no Distrito Federal. Tinha outras pessoas concorrendo, mas por o fato da minha boa referência que eu tive, em relação à responsabilidade, já saber mexer nessa área também, então isso veio tudo a calhar numa boa contratação. Na hora de dar uma referência sobre um ex-empregado, esta empresária procura sempre priorizar o lado positivo de cada colaborador. A gente age com a maior sinceridade e tratando cada indivíduo de uma forma cautelosa, porque cada um tem suas qualidades, né, suas habilidades, e a gente sempre tenta trabalhar isso de uma forma positiva, né, nessa referência. Mas e quando a referência não é assim tão boa? Para esta especialista em gestão de pessoas, uma referência ruim aumenta as chances de eliminação de um candidato e pode até fechar portas. Dependendo do que foi dito, se a gente entender que pode haver por parte da pessoa que deu a referência algum tipo de implicância ou, enfim, alguma coisa que pode ser revertida dependendo do conteúdo, a gente continua conversando com outras referências. Então, dependendo do que vier das outras referências, a gente pode substituir aquela que não foi tão positiva. Mas veja, isso depende do conteúdo, porque algumas referências negativas, elas envolvem questões ligadas à ética, a comportamentos inadequados, e essas não poderão ser substituídas por outras. Então, nesse caso, ele realmente será eliminado. A legislação trabalhista não obriga as empresas a fornecerem informações sobre ex-empregados. No entanto, essa prática se tornou comum nas relações de trabalho. E aí, nessa hora, o ideal é ser o mais objetivo possível, para evitar que uma referência negativa se transforme em uma ação trabalhista. Foi o que ocorreu em 2014. Na época, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que uma empresa de equipamentos e serviços ferroviários pagasse indenização de R$10 mil por danos morais por emitir uma carta de referência em que afirmava que o ex-empregado não se interessava pelo trabalho. Se essa pessoa passou por uma experiência que não foi positiva e que eu estive presente e pude perceber, eu tenho que escolher muito bem a maneira como eu vou falar sobre isso. Dependendo de como a gente fala, até mesmo do nosso tom de voz, a gente pode prejudicar a pessoa numa entrevista. E às vezes algo que foi um incômodo meu acaba parecendo que na realidade aquele candidato não é bom ou fez coisas erradas. Eu preciso primeiro focar na atividade profissional dele. Então, se ele teve um bom desempenho, mas teve comportamentos que não eram tão adequados, então eu vou elogiar a parte em que ele foi muito bem e vou tratar daquelas questões de forma mais objetiva possível, preferencialmente tratando de fatos e não de opiniões, jamais julgar a pessoa. De acordo com este juiz do trabalho, se as informações prestadas forem ofensivas, o empregador pode responder por injúria, difamação em caso de informações falsas e de grande repercussão, ou ainda por calúnia, quando for atribuído a alguém um crime não cometido. O empregador precisa ter muito cuidado em relação a essas informações, não podem não podem constar da carteira de trabalho, não podem ser noticiadas em redes sociais. Então, eventualmente, claro, se o empregador for procurado para dar notícia, ele tem que ser muito objetivo a respeito do que houve naquela relação e jamais tentar prejudicar o empregado para o resto da sua vida. A jurisprudência do TST também reconhece o dano moral na hipótese de o empregador fazer anotações desabonadoras na carteira de trabalho do empregado, ou ainda quando inclui o nome do profissional nas chamadas listas sujas, aquelas com referências aos trabalhadores que entraram com ações na justiça. É um direito do trabalhador mover a ação na justiça, ele pode não só ter ação, mas também atuar como testemunha, e isso está dentro de um direito e é um direito constitucional.
seja o direito de ação, de mover ação, seja o direito de testemunhar e dar declarações. Isso não pode prejudicar a vida do empregado. E é sempre bom lembrar, aquilo que publicamos nas redes sociais também diz muito sobre quem somos e, em alguns casos, pode pesar tanto quanto uma má referência na hora de disputarmos uma vaga de emprego. Dependendo do que a pessoa publica, por exemplo, da carga de agressividade que ela tem num comentário, ou se ela faz comentários negativos em relação à empresa anterior onde ela trabalhou, se ela critica de forma antiética outras pessoas ou outros fatos, e se aquilo que ela publica está em desacordo com as características e valores da minha empresa, é claro que aquilo servirá como uma referência também. Muitas pessoas se soltam no ambiente virtual como se não existisse do outro lado alguém real, né? E falam o que querem, quando querem, do jeito que querem. E isso pode, muitas vezes, prejudicar o candidato.